Irmãos, que Jesus nos abençoe e sejamos todos bem-vindos a esta casa de oração, sentindo a presença amiga dos benfeitores aqui presentes, auxiliando a cada coração aqui, encarnado e desencarnado. E por que o coração, que acabou de ser dito aqui no estudo do Livro dos Espíritos, não é o coração físico em si, mas tudo que é sentimento da criatura, a gente sempre se relaciona ao coração, ao sentimento. Então que a gente possa sentir, essas vibrações que param nesse ambiente e nos sentirmos confortados, é a que viemos buscar aqui na noite de hoje. Obrigado, André. Estávamos falando sobre o materialismo, então dando continuidade a este assunto, que é muito importante a todos nós. Como assim, Marcelo? Materialismo importante? Sim, é importante. É importante também o conhecimento do que o material, o físico, vai nos auxiliar no nosso processo reencarnatório. Por quê? Todos nós necessitamos da matéria para passarmos por esses processos de provas e expiações a que nos encontramos aqui hoje, encarnados no planeta Terra. Precisamos da matéria? Necessitamos sim. Precisamos do dinheiro, precisamos do meio de locomoção, dessa cadeira onde a gente se senta, é tudo matéria. É energia, é matéria, então necessitamos. Quando que o materialismo torna-se prejudicial à criatura, é quando a importância da mesma se torna maior do que a importância da nossa própria condição moral. Aí sim que nos prejudica, aí sim o termo materialismo que nos prejudica, que nos afeta, é o quanto que nós damos de importância a isso, à matéria, ou as coisas do céu, ou as coisas da terra. Mas vivemos sem a matéria? Não subimos. Evoluímos? Talvez, mas muito pouco. Por quê? Se não tivermos essas experiências na carne, muito difícil seria nós alcançarmos algum processo, algum aprendizado. Nós somos tentados, somos tentados sim, mas é exatamente isso que nos auxilia. Passamos por aflições por causa da matéria, ou às vezes por falta dela, como em alguns casos a saúde do corpo físico, que é matéria, ou a falta de uma condição financeira, matéria. Mas isso tudo faz parte do nosso aprendizado e do nosso caminhar aqui no planeta Terra, pois sem essas experiências não conseguimos discernir o que é importante e o que é passageiro, o que vai nos trazer algo de bom e o outro de não tão bom assim. Então, lembremos sempre, dependemos da matéria, só não podemos deixá-la que supere os nossos interesses mais do que os nossos interesses espirituais. Do livro Diálogo dos Vivos, Emmanuel nos traz uma grande reflexão sobre essa questão, inclusive a 147 do Livro dos Espíritos. E nesse livro é a lição de número 4, que fala materialismo e atualidade. Por quê? O Livro dos Espíritos ele foi escrito em 1856, mais ou menos, é isso, 7. Hoje, estamos em 2025, então temos alguns conflitos às vezes de termos e situações que são diferentes. Então aqui Emmanuel, conforme os anos, todo esse material que nós recebemos,
psicografado pelos irmãos médios, ditados pelos grandes espíritos benfeitores da humanidade, nos vão trazendo as atualizações desses processos, desses assuntos, como o materialismo, como o perdão, enfim, tudo que é descrito dentro do Evangelho de Jesus. Mas vamos lá. Emmanuel então começa assim: nos mais diversos grupos religiosos temos companheiros que se confessam desolados por desenganos e se retiram da fé, asseverando-se dispostos a viver sem Deus. Viver sem Deus para eles significa a demissão das disciplinas e obrigações que nos frenam os impulsos inferiores e nos impõem os deveres da educação própria. Foi mesmo aqui citado, quando a pessoa ela se desilude muito na vida, ela às vezes então ela desiste de seguir a Deus, fala: não, Deus já não é mais para mim, porque até agora eu segui do jeito que tinha que seguir e nada está dando certo para mim, não compreendendo que tudo existe o seu tempo certo. Isso é um dos exemplos aqui do começo do estudo, não compreendendo que tudo no seu tempo certo que acontece as coisas, né? Não é da noite para o dia que a gente vai seguindo de 5, 10 anos o Evangelho, que não conseguimos seguir ao pé da letra, mas nos esforçando, que as coisas vão fluir na paz e na harmonia em nossas vidas. Não é assim que funciona. Como eu disse no início do estudo, as aflições fazem parte, as dificuldades fazem parte da nossa vida, porque é exatamente por isso que nós estamos encarnados aqui no planeta Terra. Não viemos aqui para passear, para curtir um turismo, sentar, deitar na rede e tomar uma água de coco. A gente veio para passar pelas experiências e pelo resgate daquilo que nós faltamos, não só nessa mesma vida, ou em outras vidas. Então ninguém veio aqui a passeio. Outra, a pessoa muito desenvolvida intelectualmente, como os grandes cientistas renomados na humanidade dos tempos, né? As pessoas, eles se acham já que eles já têm um certo poder, uma grandeza pela sua capacidade de intelecto, e passa a se achar que não precisa mais de Deus. Porque Deus, as leis de Deus, as leis divinas, existem as regras comumente, como a gente já conhece, todos nós sabemos das regras, né? O Decálogo mesmo já explica muito bem direitinho, ou o próprio Jesus, quando nos trouxe amar uns aos outros como eu vos amei, uns aos outros como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Porque isso freia aos impulsos das tentações que nós passamos todos os dias. Então, se eu tenho um intelecto tão grande, por que eu vou ter que ficar me segurando naquelas paixões que eu possuo e que eu não posso, porque vai contra as leis de Deus? Ou os meus excessos, seja em âmbito qual for, excessos da bebida, o excesso do sexo, o excesso da comida, ou qualquer outro tipo de excesso. Então a pessoa opina o quê? No seu orgulho ela prefere: não vou mais seguir a Deus. Para quê? É muito cheio de lei. É uma ilusão, né? Achando que autodidata, se autoeduca sem seguir as leis de Deus. Fica muito difícil para a criatura, e Emmanuel vai explicar aqui, conforme passando aqui o estudo. Livres, tais quais somos, procedem assim, acreditando que se farão mais felizes pela adoção de semelhante atitude. No entanto, não se sabe de nenhum deles que haja chegado com isso à paz íntima, alicerce fundamental para a felicidade humana. Então não se sabe de ninguém que deixou de seguir as leis de Deus
e que depois conseguiu alcançar essa felicidade plena, essa paz interior que todos nós buscamos. Não tem como. Nunca se ouviu falar de alguém que tenha alcançado isso. Porque é que a consciência ocupa em nós muito mais espaço que todas as estruturas que nos constituem o corpo e a alma. Aqui, meus irmãos, a consciência, como foi falado também no estudo. Por que sempre a gente fala a cabeça, a inteligência, isso aqui? É a consciência, meus irmãos, que nos pesa. Fazemos errado, a gente sabe que está fazendo errado, mas não tem ninguém vendo. Tem, a começar por mim mesmo. Eu estou vendo, eu estou sabendo que eu estou fazendo coisa errada. Então não tem como fugir a isso, a própria consciência. Então ela, como diz aqui, ocupa em nós muito mais espaço que o próprio corpo e a própria alma, a consciência, que é exatamente nosso imo, nosso interior, o que trazemos dentro de nós, nossas atitudes, é tudo gerado pela nossa consciência. Porque amanhã deitamos a cabeça no travesseiro, ou deitamos a cabeça no caixão, E qual é que vai cobrar? Quem que vai cobrar? A nós? O que fazemos, ou o que nós deixamos de fazer? A consciência. Na terra de hoje, em nos reportando ao veículo físico, transplantam-se peças determinadas e até mesmo certos órgãos podem ser extraídos sem prejuízo para a existência da criatura. Então, nos tempos atuais, o corpo físico nosso pode viver, sem um rim, pode viver. Já me fugiu o nome agora, esqueci, que era muito comum que as pessoas faziam quando tinha uma inflamação, enfim. Alguns órgãos que a gente pode retirar e pode continuar seguindo as nossas vidas. Já não existe, porém, qualquer cirurgia que atinja as forças da consciência. Não tem como a gente cortar a cabeça, abrir o cérebro e tirar lá aquele peso que a gente tem dentro da consciência. Não existe cirurgia para isso. Será possível alterar ou anestesiar funções dos cérebros que lhes servem de moradia, impedindo-lhes temporariamente as manifestações, mas todo o processo de sedação do campo mental, que não se filia ao critério científico para efeitos de tratamento ou de cura, resultará sempre em desequilíbrio, do qual a vítima voltará à revisão de si mesma para o necessário reajustamento. Então, por mais drogas, por mais procedimentos que possa fazer, ou remédios que possa tomar para esquecer aquilo que nós fizemos de errado, passa o efeito e a consciência volta a pesar. Não existe uma fuga para isso. Nenhum de nós foi criado para irresponsabilidade. Como eu disse, nenhum de nós veio aqui a passeio, para curtição. Todos nós encarnamos no planeta Terra com um propósito certo. Não é deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso só funciona na música do Zeca. Urge observar ainda que não somos tão ingênuos, isso é muito importante, a ponto de admitir que basta crer em Deus para que nos sintamos anjos ao invés de criaturas humanas. O que pregam, às vezes aí a gente aceita, a gente acredita, aí a gente está salvo. Não é assim que funciona, Ninguém
dorme imperfeito e acorda anjo. Tudo é um processo longo, moroso, trabalhoso, porém gratificante, graças a Deus. Mas requer muito esforço e perseverança da criatura sempre, para nos tornarmos um dia anjos. Todos somos projetos de anjo, como dizia muito nosso irmão Wilson. Mas para chegar a esse patamar, temos que passar por processos de burilamento da alma, do espírito e principalmente dos nossos sentimentos. Ou seja, limpar a nossa consciência daquilo que fizemos de errado ou que deixamos de fazer o bem, que isso também nos pesa, meus irmãos. Não é só aquilo que fizemos de errado, é aquilo que tínhamos possibilidade de fazer o bem e deixamos de fazer. Isso também nos pesa a consciência. Justamente por isso é que nos conhecemos nos débitos, defeitos, imperfeições, deficiências e inclinações menos felizes que ainda nos caracterizem a individualidade. Ou seja, cada um de nós sabe de si, tem espelho em casa e ao olhar a ele sabemos o que nós ainda precisamos mudar para a nossa elevação espiritual. Senão não seríamos seres únicos, e ninguém é igual a ninguém, meus irmãos. Até dentro de uma mesma família, 3 filhos criados pelos mesmos pais são totalmente diferentes uns dos outros. Eu tenho essa experiência na minha casa, né? Somos 3 irmãos, somos totalmente diferentes, inclusive em religião. Então não tem como dizer, foi o pai, foi a mãe, foi... Não, cada ser é único, meus irmãos. Deus nos criou único, indivíduo, senão nós perderíamos essa nossa individualidade e a nossa trajetória, a nossa caminhada ao rumo do nosso erguimento, nossa elevação, né? Cada um tem as suas dificuldades em diferentes níveis, em diferentes situações. Nós todos somos diferentes, mas estamos aqui juntos, graças a Deus, vivenciando essas experiências. Entretanto, vale muito mais acertarmos-nos como somos e acertarmos principalmente os outros como ainda são, trabalhando pelo bem de todos sob a inspiração da confiança em Deus, do que... Então é melhor nós respeitar o próximo, se respeitar, porque a gente também não é perfeito, a gente, né, tem que se respeitar, porque não podemos dizer, eu sou a última pessoa do mundo. Não, né? Todos nós temos nossas dificuldades e somos capazes de passar pelas dificuldades que estão passando hoje. Então a gente tem que ter respeito por nós, tem que ter respeito pelos outros, a gente chama indulgência, né? Pelos defeitos e o processo que aquele outro ainda está passando, que é diferente de mim, mas ele também tem a mesma dificuldade, e sempre confiando em Deus, que no fim tudo irá dar certo, do que a pretexto de virtude ou superioridade, voltando ao início lá do estudo, né, dos irmãos que se acham melhores do que Deus, nos declaramos contra Deus, caindo na rebeldia ou no ódio, na violência ou na sovinice, na inveja ou na criminalidade, no alcoolismo ou na toxicomania, na sexualidade descontrolada ou nos desvarios da inteligência. Então, muito melhor o respeito do que acharmos, com essa pretensão toda, que somos melhores ou até mesmo temos o mesmo nível que o Criador.
nos dando ao luxo de fazermos o que bem entendermos, sem haver consequências. Há quem diga, e com razão, que milhões de companheiros da humanidade se bandeiam neste século para o materialismo. Todos eles, porém, permanecem no tumulto e na insegurança, procurando a paz e a alegria que não vão encontrar. E isso ocorre inelutavelmente, porque toda vez que nos arvoramos contra Deus, optamos pela desorientação da nossa própria vida. É por isso que temos as leis divinas, que são para ser seguidas, porque elas é que vão nos trazer a paz que a gente deseja, não fazendo as nossas regras, e sim seguindo as regras do Criador. Somos livres para desvirtuarmos, seguirmos as nossas próprias regras? Claro, nós temos o nosso livre-arbítrio, porém também temos as consequências de tudo aquilo que fizermos a revelia. E não terá como fugir disso, porque, voltando novamente, a nossa própria consciência, que já está pré-estabelecida com as leis de Deus gravadas aqui, sabemos e seremos cobrados por nós mesmos, não por Deus, porque Deus não condena ninguém. Deus perdoa. Deus não perdoa ninguém, porque Ele não se ofende com as nossas faltas. Quem que vai nos cobrar? Nós mesmos. Nossa consciência irá nos cobrar, seja em vida ou seja desencarnado. Então, o conselho de Emmanuel, diante dos irmãos que se afastam dos templos e oficinas da fé religiosa, oremos pela tranquilidade deles, porquanto se escolhem fugir de Deus, alegando obstáculos e tribulações na estrada real para a vida superior. Muitos maiores serão as dificuldades com que se observarão defrontados no terreno desconhecido em que se marginalizam. Porque a gente sempre, é difícil a gente ver aquela criatura totalmente alheia às leis de Deus, fazendo tudo que é coisa de errado, às vezes até prejudicando a nós, chegando até nós, a imprevidência dele, da criatura. Mas aqui Emmanuel nos aconselha: não pragueja, não amaldiçoa, ora por essa pessoa, ora porque ela não encontrou ainda, e ela é uma desesperada, ela está perdida. Então a gente tem que mandar o quê? As boas vibrações para ela, porque ela já está num estado de aflição. Marcelo, mas como a pessoa é milionária, ou é isso, é aquilo, tem posição social de destaque, isso aqui? Não importa, isso tudo é coisa material. Aí que vem, ela pode estar bem materialmente falando, mas ela é um pobre de espírito, ela não tem essa compreensão das leis de Deus. Então nós não podemos repelir. Lembra quando Jesus fala não repelir ao mal? A gente tem que abraçar. Não precisa abraçar fisicamente, mas abraçar espiritualmente, emanando boas vibrações, orações, nem que seja um Deus te abençoe, mas é muito mais viável do que uma palavra mal falada, porque a gente sabe que tudo que emitimos para o mundo volta para nós. Então, se estamos nos achando superiores àquele irmão que ainda está fora das leis de Deus, sejamos então ao exemplo do Cristo, nosso amor a Ele, não repelir, amá-lo, porque Ele está necessitado mais do que nós dessas vibrações. E prossigamos atentos nas obrigações que nos cabem, claramente convencidos de que
todos aqueles companheiros nossos que pretendem a fuga de Deus, continuam também em Deus, ante a impossibilidade de viver sem a própria consciência. Sofrem com a ausência de mais profunda intimidade com as tarefas alusivas à inspiração de Deus. Suspiram pelo retorno à fé e se atormentam com a sede de harmonia inferior, motivo pelos quais a disciplina das leis de Deus, todos eles um dia voltarão. Então não tem como fugir às leis de Deus, meus irmãos. Podemos temporariamente nos rebelar e tudo mais, mas um dia retornaremos, porque a aflição vai ser tão grande que a criatura não vai aguentar. Ela vai suplicar ainda mais, tentando correr atrás daquilo que ela deixou para trás. Então, meus irmãos, reflitamos a respeito do materialismo, nunca deixando que isso supere as coisas do céu, as coisas de Deus, pois sabemos os resultados, todos nós sabemos. Passamos por várias tentações e é exatamente por isso que estamos aqui. A cada vez que resistimos, é uma vitória para nós. Às vezes temos várias vezes a mesma tentação nos batendo na porta, ante o materialismo. Lembremos sempre do Cristo e temos força no coração, a fim de que um dia a gente vai alcançar a paz, a harmonia e a felicidade tão procurado por nós mesmos e que ainda não conseguimos encontrar. Não a felicidade efêmera, essa que é encontrada aqui ainda encarnado, mas a felicidade real da paz no espírito, onde a criatura nem necessidade mais terá de reencarnar para poder resgatar as suas faltas para com a humanidade e para consigo mesmo. Que Jesus nos abençoe, agradecemos sempre a Ele a presença divina e misericordiosa entre nós, com os estudos do Evangelho, nos elucidando e nos guiando nos caminhos da nossa existência. Que os teus exemplos, Jesus, sempre nos toquem o coração e nos impulsione a seguir os teus passos, pois a vivência do teu Evangelho é o que nos dignifica e nos traz a paz e a felicidade tão almejada. Fortaleça nossos corações, dá-nos a força necessária a combater ainda esse mal que existe dentro de nós. Te pedimos, Mestre amado, do fundo do nosso coração, fica conosco, ajuda-nos a estar contigo, não só hoje, mas sempre. Que assim seja.